Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Como já é tradicional, aos domingos vamos trazer o nosso Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nessa. Lembro que as informações aqui são do mercado, né, os órgãos da imprensa, notícias de empresas, fatos relevantes e também do nosso setor de análise. O máximo que eu vou dar algum pitaco meu como investidor. Começando pelo nosso Fazendo Bem, trago hoje o Eden Lar, que é uma instituição que ajuda famílias de baixa renda em 2 unidades em São José dos Campos, em São Paulo. Já fiz a minha contribuição. Quem quiser, pessoal, pode acessar o site. Quem quiser deixar alguma instituição para a gente divulgar, pode colocar aqui nos comentários. Iniciando pelo relatório Focus do Banco Central, que mede as expectativas do mercado em relação à economia. Inflação, quinta semana de baixa para a perspectiva, agora IPCA 3,54. PIB permaneceu 0,87. Taxa de câmbio subiu para 13,87 o dólar. E meta Selic permaneceu em 5%. Destaques de economia e política no Brasil e no mundo. Primeiro, guerra comercial deu uma arrefecida. Durante a semana passada, o Trump anunciou que vai adiar por 2 semanas a elevação de tarifas sobre importação de produtos chineses, que estava prevista já para o dia 1º de outubro, e em contrapartida a China divulgou uma lista que isenta tributação em 16 categorias de produtos dos Estados Unidos, né, que vai valer a partir do próximo dia 17 de setembro, e na última semana também parece que a China fez a maior compra de soja dos Estados Unidos desde junho de 2019. Tá? Então deu uma arrefecida boa aí na guerra comercial nos últimos dias. Tivemos na Europa o Banco Central Europeu cortando juros, agora a taxa está negativa em 0,5%, lançou um pacote de estímulos e também vai reiniciar o programa de compra de ativos, tá? Como era esperado. E como a gente fala sempre, né, pessoal, às vezes as coisas estão indo bem de um lado, melhorando do outro, e acaba vindo uma outra informação que dá uma bagunçada. Foi o que aconteceu nesse final de semana. Houve um ataque, não sei se foi um drone, eu estava lendo ali, mas alguns lugares falaram em mísseis, um míssil, outro lugar falou em drone. O ataque à Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, e fez o preço do petróleo disparar. A última vez que eu vi, estava subindo mais de 10% o preço do petróleo. Lembrando que sozinha a Saudi Aramco, que é uma empresa que deve fazer um IPO nos próximos dias, não sei como é que vai ficar agora, é responsável por 10% de toda a oferta de petróleo no mundo. Eles já paralisaram cerca de 50% da produção, isso equivale a 5% da produção mundial. É bastante coisa e essa é a maior ruptura de oferta já vista no mercado de óleo bruto. O secretário dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, acusou o Irã de realizar esses ataques, né? Como resposta, o governo iraniano disse aí que está preparado para a guerra. Então isso aqui, pessoal, tem potencial para ou se dissipar rapidamente aí nas próximas semanas ou se tornar um grande problema dependendo dos desdobramentos. E ainda mais se a gente tiver uma escalada forte do preço do petróleo nos próximos meses. Isso já aconteceu na década de 70, na década de 80, o preço do petróleo subir 100%, 200% em meses. E isso tem um impacto muito forte, ou pode ter um impacto muito forte na inflação e também no combalido crescimento mundial. Então é uma questão que a gente vai monitorar sim de perto. A gente tem uma operação até de médio prazo na Petrobras. Talvez a gente tenha até a Petrobras abrindo o pregão em alta e o restante das ações aí caindo, né, pessoal? Mas com certeza é importante aqui a gente monitorar nos próximos dias. Aqui no Brasil nós tivemos divulgação positiva de indicadores, venda do varejo, consumos de bem da indústria, setor de serviços, todos com dados positivos, até que nós tivemos a divulgação do IBCBR, que é dado como uma prévia do PIB, e teve o pior julho nos últimos 3 anos. Isso abriu espaço, mostra aquilo que a gente já vem conversando, a fraqueza do mercado interno, né, e a possibilidade de do Banco Central continuar baixando juros. Inclusive, a gente tem reunião do Copom na próxima quarta-feira, né? Dificilmente eles não vão baixar os juros em pelo menos 0,5%, só se a gente tivesse uma escalada muito grande do dólar, por exemplo, em função dessa questão do petróleo, tá? Senão a gente deve ver, sim, o preço a taxa de juros continuar baixando. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa que a gente mostra, né? Esse aqui é no gráfico semanal.
seguimos dentro daquele canal de alta iniciado em 2016, com um suporte aqui na casa dos 100 mil pontos, e essa resistência aqui na casa dos 105 mil pontos. Então, em relação ao pagamento de proventos, pessoal, temos pagamento de proventos dia 16 Tegma, dia 20 Ferbasa, e ficando ex-proventos dia 17 Home. E como eu falo sempre, confiram no site essas informações, porque a gente recebe em bloco, né, e às vezes tem alguma data que se altera. Então, em relação ao Ibovespa, subiu 0,55, fechando a 103.500 pontos. No ano, o índice acumula uma alta de 17,77%. Destaques de alto e de baixo. Paranapanema caiu 13,18%. A Oi, né, apesar da aprovação do marco de telecomunicações, nós tivemos o S&P rebaixando a perspectiva do rating, colocando em perspectiva negativa o rating da Oi. BTOW caiu 9,43 e Via Varejo 6,38. Nós tivemos a divulgação, né, do lançamento do serviço Prime da Amazon, inclusive eu fiz um vídeo falando a respeito. E também a B3, né, que depois eu vou falar um pouquinho, que caiu 6,32%. Destaques de alta, Suzano subiu 12,23%, depois de 20, eu acho que foi 24, 25 semanas consecutivas de baixa da celulose. O preço da celulose ficou estável, acabou impulsionando Suzano. Bife subiu 11,94%, Marfrig 11,90%, o setor de frigoríficos está em lua de mel com o mercado. Home, que subiu 11,24%. E Gerdau, né, com esse alívio da guerra comercial, uma maior demanda por aço e também o preço do minério subindo, teve uma alta de 9,09%. Então, o que mais nós tivemos de destaque, pessoal? Segundo o Estadão, o FGTS deve ser liberado agora para financiar todo o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Hoje, isso aqui falando das faixas 1,5 e 2, que é, por exemplo, a faixa que a Tenda atua, a pessoa pode usar até 90% do FGTS, agora ela vai poder usar 100%. Isso vale até o final desse ano e tem uma perspectiva, né? A gente acredita, o pessoal da análise acredita que isso deva ser estendido para o ano de 2020 também. Isso aqui tem potencial para destravar mais de 26 bilhões de reais no setor e é uma notícia positiva, né? A gente viu que o setor que vinha subindo tão bem aí teve baixa nas últimas 2 semanas. Tivemos a aprovação do PLC 79, né, o marco das telecomunicações. Esse marco aqui ele está vigente desde 1997, bem antigo, né? Para vocês terem uma ideia, as empresas eram obrigadas a fazer manutenção em orelhões, por exemplo, e já estava há quase 3 anos em discussão no Congresso, tá? Então ele deve destravar investimentos no setor e vai permitir que as empresas façam desinvestimentos, façam vendas de ativo. Na Oi se estima aí que de vendas de 3 até 3,2 bi, e na Telefônica, na Vivo, entre 4 e 4,1 bi de vendas. Tá? Notícia positiva também. Tivemos a FIT mantendo o rating da MRV após a aquisição da HS Residential. O valor do negócio pode chegar até 255 milhões de reais. A FIT comentou que não afeta a qualidade do crédito da empresa. A empresa está bem capitalizada. Tá? E nós tivemos também a controladora da Ambev, a Bembev, retomando o plano de listagem da unidade da Budweiser, a listagem que vai ser na bolsa, se tiver condições de mercado, na bolsa de Hong Kong. Eles tinham já faz uns 3 ou 4 meses, tentaram fazer, acabaram não fazendo. A ideia era captar em torno de 10 bilhões de dólares. Eles conseguiram vender um ativo, se não me falha a memória, na Austrália, e agora voltaram com essa possibilidade de fazer a listagem dessa unidade na Ásia, dessa unidade da Ásia em Hong Kong, né? O que é positivo também, pessoal, porque é ruim quando tem um controlador que está bastante endividado, como é o caso da Ambev, né? E na visão do setor de análise é um dos motivos aí que tem até afetado o pagamento de dividendos da empresa, tá? Então, notícia positiva para a Ambev. Setor de frigoríficos, como eu falei, de lua de mel com o mercado, houve habilitação de 25 plantas brasileiras para exportar para a China. Prometo que vou fazer um vídeo falando a respeito só dos frigoríficos durante essa semana. E desses 25 frigoríficos, são 17 plantas de carne bovina, 1 de carne suína, 6 de frango e 1 de carne de jumento. Dentre essas plantas habilitadas, 2 são da Marfrig e outras 2 são da Brasil Foods. Já da B3, pessoal, tivemos fortes números operacionais novamente, crescimento de 84,5% do volume financeiro em agosto em relação a agosto do ano passado
e um salto absurdo em número de investidores, que saltaram de 752 mil para 1 milhão e 400 em relação a agosto desse ano, também em agosto do ano passado. Por outro lado, nós tivemos uma decisão do CARF, né? Isso a própria B3 informou, que o CARF acatou recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda em um caso bilionário em que a empresa é acusada de ter amortizado irregularmente o ágio pela incorporação da Bovespa Holding. Isso é um caso ainda de 2008. O valor do processo ainda deve recorrer. O pessoal da análise aqui entende que é grande a possibilidade da B3 ganhar esse processo. Isso aí vai se arrastar há bastante tempo e o valor total é de 2,7 bilhões. Nós tivemos a Petrobras, né, pessoal, divulgando novas vendas de ativo. A Petrobras vendeu 70% do campo de Maromba por 90 milhões de dólares e também divulgou a possibilidade, né, de organização e venda de refinarias e de operações logísticas com a ajuda do Citibank. Petrobras é aquilo que a gente vem conversando, né, todas as semanas devemos ter a divulgação de vendas de ativos. É outro papel que a gente está posicionado para médio prazo. Esqueci de comentar BIF e Marfrig, a gente também tem posições de médio prazo. A TOTVS informou que está de olho em empresas no mercado, né? Avalia dezenas de empresas para aquisição. A companhia está com caixa bastante reforçado, mais de 1 bilhão de reais, e é um setor fragmentado e bastante consolidado, né? A gente está vendo esse movimento em Sinqia, inclusive a Sinqia fez essa captação de mercado, é outro ativo que a gente tem operação de médio prazo, e a Lynx também, né, fazendo aquisição de outras companhias. Lembrando que nos últimos 36 anos aí a TOTVS já incorporou mais de 32 companhias. Então é um setor bastante interessante porque ele tem líderes de mercado, mas ainda tem uma fragmentação bastante grande. O BS2, né, pessoal, o Banco Digital prepara a abertura de capital, isso aqui foi divulgado na imprensa também. Lembrando que o banco já tem aí 100 mil clientes na plataforma digital que foi lançada no último mês de março. E a WEG, para variar, né, divulgando informações positivas, a empresa anunciou que vai entrar no mercado de geração de energia a partir de resíduos e também a inauguração da 4ª fábrica na China. Essa fábrica que é voltada para a produção de equipamentos de automação industrial. Lembrando que a WEG já emprega quase 2.500 pessoas na China. E para finalizar aqui, duas informações. Primeiro, o fluxo de shopping centers cresceu 2% em agosto. Setor bastante resiliente, né, pessoal? Para quem não tem nenhuma ação do setor, vale a pena ficar de olho. Tem ótimas empresas, né? Tem Alliance, tem Multiplan, tem BR Malls, tem a Iguatemi, que talvez seja de maior qualidade, né? E um setor que, mesmo em momentos de crise, se mostrou bastante resiliente. E para finalizar, a Klabin, né, que anunciou nova fábrica de papel ondulado no Ceará, um investimento aí de quase 50 milhões de reais. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Com certeza, como eu falei, a gente vai ficar de olho em relação a essa questão dos desdobramentos do preço do petróleo essa semana. Para finalizar aqui, eu deixo, para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitaliza, os nossos produtos, o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundo de investimento de renda fixa, ações, multimercados e também fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitaliza, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também engloba as recomendações do Invista em Ações. E o Capitaliza Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório com alguma abordagem mais fundamentalista. Vou deixar também a nossa lista do WhatsApp aqui para quem quiser receber informações do WhatsApp e também todos os nossos contatos para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitaliza. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.